Então, pessoal, nesta videoaula com slides de hoje, vamos falar um pouquinho do artigo de opinião. O que é um artigo de opinião? É um texto, como o nome já diz, opinativo. Opinião, ou seja, tem um ponto de vista, a opinião de alguém. Também é argumentativo, porque não é só defender uma opinião. Perdão, não é só apresentar uma opinião, mas defendê-la. Por que eu penso dessa forma? Trata-se de um gênero em que o autor, né, a opinião do autor, ele tem uma relevância, ela é definida, ela é declarada, através de exemplos, informações e assim por diante. Bom lembrar que o artigo de opinião é um texto da esfera jornalística. O que significa um texto da esfera jornalística? É um texto comum ao jornal. Ele nasce no jornal através da notícia, através da informação, como a charge, a notícia, a reportagem, são textos do mundo jornalístico, ou seja, textos que têm ligação com a informação, com a opinião. Artigo, algo que se expõe, como eu costumo dizer, artigo de luxo, né, artigo esportivo, você fala numa loja, artigos esportivos, artigo, aquilo que você expõe. Expõe onde? No jornal, na revista, no site, mas primeiramente no jornal. Opinião é o ponto de vista. Eu tenho um tema geralmente polêmico, que falaremos mais adiante, e a partir desse tema eu exponho a minha opinião no artigo. E quem escreve o artigo de opinião é chamado de articulista. Quem escreve conto, contista, crônica, cronista. Quem escreve artigo, articulista. Você sabia que o artigo de opinião é igual a um debate? Como assim? Debate não envolve duas pessoas? Como um artigo é um debate? Pois é, eu sozinho em casa escrevo um artigo de opinião e estou fazendo um debate, mesmo não tendo ninguém ao meu lado, mesmo ninguém me ajudando a escrever aquele texto. Por que isso acontece, será? Veremos mais adiante. Por horas, quais as características do artigo de opinião? Inicialmente, ele nasce de um tema polêmico. E o que é um tema polêmico? É um tema que promove opiniões diferentes. Eu sou a favor, eu sou contra. Por exemplo, a legalização do porte de armas. Alguns são a favor, alguns são contra. Portanto, um tema polêmico. Trazem opiniões diferentes, tema polêmico, tem argumentos e pode apresentar uma proposta de solução. Não é obrigatório, mas a maioria apresenta uma solução para aquele problema. O tipo textual é dissertação, ou seja, opinião e argumento. Por isso a dissertação é todo texto que tem opinião e argumento é dissertativo. Tem também a informação, porque eu trago dados, notícias, informações sobre lugares, pessoas, enfim. A estrutura, como ele é escrito, inicialmente a introdução, onde eu vou apresentar o tema, o assunto que eu estou falando, trago algumas informações e o meu ponto de vista, a minha opinião sobre aquilo. Depois vem o desenvolvimento, é a parte em que eu vou trabalhar com argumento, contra-argumento e refutação. E é aqui que acontece o debate. Por quê? Veja, argumento é a minha ideia, é o que eu penso sobre o tema. Contra-argumento não é que ninguém vai me ajudar a escrever o texto, mas por que um debate? Sim, porque eu coloco a opinião do outro. Por exemplo, volto ao exemplo do porte de armas. Eu escrevo que eu sou contra, mas no meu texto eu coloco a opinião de quem é a favor. Então vira um debate. E depois eu refuto, porque se o texto é meu, vamos pensar assim: eu dei a minha opinião, eu fiz um ponto. Eu coloquei a do outro. Ele também fez um, tá 1-1. Então eu volto refutando, ou seja, derrubando o pensamento dele, que pensa contrário ao meu. Mesmo ele não tendo escrito, mas o artigo é meu, é claro que eu vou querer sobressair. Então, o argumento é a minha opinião, o contra-argumento é a opinião de quem pensa ao contrário de mim, e a refutação eu volto derrubando, refutando aquela ideia contrária à minha. E por último, a conclusão, onde eu finalizo o texto e apresento a proposta de solução. Tem mais uma coisinha. O artigo de opinião, ele traz também informações sobre o articulista. Por exemplo, um aluno escreve um artigo de opinião, ele deve trazer informação. João tal, aluno do colégio tal, assim. Ele traz algumas informações. Se ele é um escritor, um pesquisador, tem algumas informações sobre ele, o articulista, que é quem escreve o artigo. Aqui nós temos os exemplos de artigo,
Não vamos ler, só para vocês verem, dentre outros. Então, recapitulando, o artigo de opinião é um texto de opinião, um texto da esfera jornalística, traz um tema polêmico, promove um debate, porque traz opiniões diferentes sobre o mesmo tema, pode ter propostas de solução, traz informações sobre o tema, pessoas, lugares, apresenta o articulista, apresenta aqui quem ele é, se é jornalista, se é um pesquisador, se é um estudante, enfim. E também rico em argumento, argumentação. Você sabe responder. Qual a esfera textual do artigo de opinião? Onde geralmente nós o encontramos, onde ele nasce, qual a esfera comum? Acadêmica, científica ou jornalística? Jornalística. Acadêmica vem de academia, pesquisas, trabalhos na universidade. Científica, do mundo científico, pesquisas. Jornalística, porque está ligada à notícia, à informação. O artigo de opinião se parece com o gênero textual da oralidade, que é: qual outro gênero que ele se parece? Debate, bate-papo ou notícia? Debate, não é o bate-papo nem a notícia. Artigo de opinião se parece com um debate. O que dá origem a um artigo de opinião é o que origina um artigo de opinião? Um fato qualquer do cotidiano, uma questão polêmica ou assuntos ligados à educação. Embora tenha artigos ligados à educação, tudo que origina um artigo é uma questão polêmica, seja sobre esporte, educação, cultura, não importa em que área ele encaixa, mas tem que ser uma questão polêmica, porque o artigo de opinião tem que promover ideias a favor e contra, ideias contrárias ao mesmo tempo. Então é isso, pessoal, é o resumo da nossa aula sobre artigo de opinião, e até a próxima, se Deus quiser.